Boa noite, seja bem-vindo a mais essa reflexão que tem por foco a nossa salvação e por destino o céu. Hoje vamos falar da cegueira e do milagre de Bartimeu. Para quem está aqui pela primeira vez, peço que por gentileza assista ao nosso primeiro vídeo do dia 4 de fevereiro, aliás 3 de fevereiro de 2025, que explica em detalhes a razão da existência deste canal. Mas resumindo bem rapidinho, como eu faço todos os dias, porque sempre tem gente nova chegando no canal, então é importante que você compreenda o que a gente faz aqui. Um dia me caiu a ficha numa oração de que esse meu corpo vai desfalecer. E o que vai acontecer comigo a partir do instante em que isso ocorrer? É a pergunta que eu faço para você. Não sei se você já se fez essa pergunta. Será que você sabe para onde você vai depois que seu corpo deixar de funcionar? Porque depois que isso ocorre, nós não temos mais opção. Nós seremos levados ou para o céu ou para o inferno. Simples assim, duas opções. E a decisão para o que vai acontecer depois que nosso corpo desfalecer é nossa agora. Porque depois que o corpo desfalecer, nós não temos mais opção. Mas agora nós temos. E quando essa ficha me caiu, eu cheguei à conclusão que não foi boa a conclusão que eu cheguei. De que para o céu eu provavelmente não iria. E que então, se eu quiser ir para lá, eu preciso fazer algumas coisas. E comecei a pesquisar um pouco mais. Eu já havia feito teologia, já fiz alguns estudos, já andei por todas as igrejas, já andei pelos Vedas, já andei pelos Budas, já andei por muitos caminhos e cheguei à conclusão de que o único caminho real, ao final, é por Jesus. Por isso, nós usamos como referência o Novo Testamento, porque ele é a nova aliança que Jesus foi conosco e ele foi o unigênito Filho de Deus que veio para cá para nos salvar especificamente. Então, que outro caminho nós temos senão esse, não é verdade? Eliane, bem-vinda. Bem-vinda. Usamos então como referência também a live da Manhã com Deus, realizada pelo pastor Sandro Rocha, porque ele é um pastor que, do meu ponto de vista, assim, tem a melhor discernimento do que a palavra de Deus nos oferece. E quando eu ouvi a primeira vez e a intimidade que ele tem com Deus, eu digo assim, isso aí eu quero para mim. E aí comecei a segui-lo. E hoje eu tenho como referência, ele é o meu pastor, que eu sigo. Então, após a reflexão que nós fazemos aqui sobre um determinado texto da Bíblia, que ele sempre nos oferece, nós temos por objetivo chegar a uma decisão. Isso porque, assim, eu já li muitas coisas, já fiz muitas coisas, já li a palavra de Deus mais de uma vez, mas na prática, o quanto isso realmente mudou a minha vida, o quanto que eu decidi segui-la, o quanto aquilo assim entrava num ouvido, saía pelo outro, eu achava bacana, mas e daí? Não fiz nada de concreto a partir disso que eu tinha aprendido. Então, o nosso objetivo é, ao final dessa reflexão, ter uma decisão, tomar essa decisão e segui-la, porque nós queremos a salvação da nossa alma, então precisamos tomar atitudes. Dito isso, vamos ao texto, Marcos 10, 46 a 52, que fala sobre Bartimeu. Então, Jesus com os discípulos foi para Jericó. O texto diz assim, depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que eu chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que quereis que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Ele viu e seguiu Jesus pelo caminho.
Muito bem. Vamos então pedir ao nosso Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos dê o discernimento necessários para que possamos compreender a sua palavra e possamos assim seguir o caminho, a verdade e a vida. Amém. Queremos seguir no caminho, não é verdade? Não é esse o nosso objetivo? Tânia, boa noite, bem-vinda. Bem-vinda a mais esta reflexão. Queremos seguir no caminho, não é verdade? O que seria desse cego se ele não estivesse ali no caminho de Jesus? Se ele não estivesse ali naquela hora, naquele lugar certo, na hora certa, como a gente diz. Se ele não estivesse ali, Jesus teria passado e ele teria continuado cego como ele sempre foi. A pergunta é, será que aquilo foi um acaso? Ou será que ele já foi preparado pelo Espírito Santo de Deus para estar ali, pronto para receber o milagre? Porque ele estava no deserto dele, não é verdade? Estava cego e sofrendo todas aquelas coisas que você sofre quando você está, o que a gente chama de deserto, que é o que nos prepara. No deserto é onde o local em que nós somos preparados para receber o nosso milagre, se nós nos posicionarmos corretamente. E ele, estando ali no caminho de Jesus, ele clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E apesar das pessoas o repreenderem, para que se calasse, ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não é assim que acontece quando a gente vai buscar Jesus? Quantas pessoas dizem para a gente assim: é bobagem, para com isso é besteira, isso é só história, isso não existe. Jesus, melhor isto, melhor aquilo, melhor aquele outro, melhor não sei o quê, melhor aquela imagem, melhor aquele caminho, melhor esse. Não é bem o que acontece quando a gente está começando a buscar Jesus? Tudo no mundo busca nos tirar do caminho dele. Mas olha o que ele fez. Ele, apesar de que todos o repreendessem, ele permaneceu. E não só permaneceu, como ele persistiu. Tanto que ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A pergunta é, será que duas coisas? Primeiro, nós nos colocamos no caminho de Jesus, e segundo, será que quando a gente começa esse caminho e o pessoal começa a nos repreender, será que nós temos a persistência, a personalidade, a força para continuar no caminho? Ou será que a gente também se perde? E eu confesso, eu já me perdi mais de uma vez. Porque começaram a se apresentar outros caminhos, de certa forma mais envolventes, mais bonitos, mais poderosos. Só que não me levaram a nada. Porque todos eles buscam trabalhar uma coisa sobrenatural, uma coisa fantástica, uma coisa que faz você se sentir mais poderoso em vez de humilde. Cada vez você se torna mais soberbo dentro daquela seita que você passa a seguir. Quando, na verdade, não é a soberba que nos faz melhores, pelo contrário, é a humildade. Interessante que o pastor citou a história do povo que saiu do Egito. Quando os judeus foram tirados de lá, os israelitas foram tirados de lá, que eles passaram 40 anos no deserto. E ali no deserto se formou uma geração de pessoas nascidas e criadas no deserto. Ser nascido e criado no deserto, o cara fica marrudo. Não é qualquer um que sobrevive àquelas condições. Então, esta geração que foi formada lá era uma geração diferente. E aqueles que foram salvos, que saíram da escravidão, praticamente todos, se não todos, faleceram no deserto. Porque eles saíram de lá e começaram a murmurar. Recebiam o maná de Deus, recebiam a sombra dele durante o dia, recebiam o fogo durante a noite e reclamavam. Quando deveriam ter entrado, em 2 anos eles tinham chegado ao local que eles deveriam conquistar. Mas não quiseram, tiveram medo, tiveram receio, continuaram murmurando, reclamando e voltaram para o deserto. O que mostra, que se nós estivermos no deserto e começarmos a reclamar, nós vamos permanecer nele. Qual é o deserto nosso? O deserto pode ser
O falecimento de alguém amado pode ser uma perda grande que a gente teve, pode ser a perda de uma empresa, pode ser a perda de pessoas amadas, né, que é o que normalmente nos põe numa depressão maior, pode ser ter perdido aquele emprego que a gente imaginava ter, enfim, quantas coisas geram o nosso deserto. E nós só temos dois caminhos, ou a gente fica reclamando, murmurando pelo que aconteceu, ou, como a gente diz aqui, a gente dá a volta por cima. Né? A gente acredita que existe um Deus que cuida da gente, e a gente passa a entrar em oração, a gente busca Deus, e aí a gente sai desse deserto e encontra a terra prometida. Dois caminhos a tomar. Então, nesses 40 anos, voltando à história, nesses 40 anos de deserto, ali se formou essa geração de pessoas fortes, conhecedoras de Deus, porque Deus os acompanhava dia e noite, que finalmente atravessaram o Rio do Jordão, que se abriu quando os levitas que carregavam nos ombros a Arca da Aliança puseram os pés no Rio Jordão. A história conta que quando eles botaram os pés no Rio Jordão, a parte de cima do rio parou e a parte de baixo do rio se esvaziou e o rio secou para que eles passassem. Tanto que cada geração, cada tribo, eram 12 tribos, né? Cada tribo pegou uma pedra do fundo do rio para que aquilo permanecesse como referência de que eles realmente haviam passado o rio ali e fizeram um monumentozinho ali depois com as pedras para comprovar que realmente eles passaram pelo rio seco, tanto que juntaram as pedras do fundo do rio e colocaram ali. Então, eles passaram pelo Jordão. O que aconteceu com eles foi um milagre, né? Para que eles passassem aquele rio, porque como é que eles poderiam passar o rio com aqueles pertences que eles tinham? E não era um rio pequeno, o Rio Jordão tinha até 7 metros de profundidade em alguns locais, então era um rio grande. E a água do rio parou de correr. E eles passaram. E mais adiante estava Jericó, que eles iriam conquistar. Mas eles não foram direto conquistar Jericó, eles primeiro pararam e se santificaram. Ali fizeram a Páscoa, que eles não puderam fazer naqueles 40 anos no deserto. Ali todos foram circuncidados, que fazia parte do compromisso deles com Deus na época, que eles não puderam fazer no deserto. Depois deles terem se santificado, é que eles foram às conquistas da Terra Prometida. Então vemos que também, nessa história, assim, após o deserto, Deus fez um milagre. Por quê? Porque eles buscavam Deus, né, permanentemente. Os levitas estavam ali com eles tinham a congregação, eles levavam a Arca da Aliança. Depois se santificaram e aí obtiveram a vitória. E parece que essa é a nossa história também, né? As histórias da Bíblia estão aí para mostrar quais são as nossas histórias e o que ocorre quando a gente busca Deus. Veja bem, quantos anos aquele cego estava ali naquele deserto? Aquele era o deserto dele, a cegueira, né? Ele estava sem enxergar, ele precisava mendigar, ele dependia da boa vontade das pessoas. O mundo é que o sustentava, né? As pessoas de bem que estavam por ali, que tinham compaixão dele, mas esse era o deserto dele, ele não podia sair dali, ele não podia fazer praticamente nada. Porém, ele ouviu falar de Jesus, né? Ele ouviu falar de Jesus. Então, quantos de nós aqui estão nessa situação? Assim, quantos de nós estamos nos colocando na dependência de terceiros, né? E confiando nessas coisas que o mundo nos oferece? Uns dependendo do patrão, né? Porque se o meu patrão me der aquilo que eu preciso, bacana, eu fico dependendo dele. Outros ficam dependendo de clientes, outros dependendo do dinheiro do banco, outros dependendo de... Né? Todos nós na nossa cegueira e no nosso deserto. Então, quantos de nós estão dependendo do mundo como aquele cego dependia? Ele estava completamente dependente, até que finalmente ele ouviu falar de Jesus e ele decidiu segui-lo, né? Será que nós não estamos assim mais confiando nas pessoas que esse mundo físico nos oferece do que em Deus?
E será que nós não estamos numa posição parecida com a do Bartimeu? Será que a gente não está cego também, né? Será que já não é tempo de nos prepararmos para termos um encontro real com Jesus e nos libertar dessa cegueira? Que nos deixa dependente, né? Cegueira nos deixa dependente desse mundo. E sem Jesus não há milagre. Pelo contrário, é só escravidão. Agora, assim, será que a gente já se perguntou por que o mundo quer tanto erradicar o cristianismo? Você vê que nenhuma outra religião é perseguida assim como o cristianismo. Por que será? Porque assim, quando a gente tem um encontro real com Jesus, já não nos importa depender dos homens, já não tem mais sentido. Todas as coisas que nos cercam, a gente acha bacana, acha legal, mas nosso coração deixa de estar nas coisas do mundo. Quando se tem um encontro real com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus, a única referência real que você tem, teu coração, passa a estar em Jesus, não mais nas coisas do mundo. Mas o mundo quer que você permaneça dependente dele. Ele quer que seu coração esteja no mundo. Ele quer a sua dependência. E o cristianismo te tira disso. Quando você tem um encontro com Jesus, nada mais disso é tão importante para ti. Passa a ser importante realmente essa tua intimidade com Deus. E aí o mundo muda. E você se liberta do mundo. E é por isso que o mundo odeia o cristianismo. Porque ele nos oferece paz. Ele nos oferece paz. Porque depender de Jesus é isso. A gente depende do amor dele e dos cuidados dele que ele efetivamente nos dá. João 16:33 diz assim: Tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Isso é o que Jesus disse aos seus discípulos, né? No mundo tereis aflições. É o que o mundo nos oferece, né? Ele nos oferece ansiedade, ele nos oferece dependência, ele nos oferece depressão, ele nos oferece o tempo todo a necessidade de mais. E a gente nunca encontra paz. O mundo quer esta nossa dependência. Então, claro, né, a gente precisa viver no mundo porque aqui estamos, faz parte, né? Temos que trabalhar, tem uma série de coisas que sim, a gente tem que fazer. Mas quando temos um encontro com Jesus, ele já não nos aprisiona mais, já não é mais uma dependência, já não existe mais ansiedade, já não existe mais a necessidade, já não existe mais essa coisa dentro da gente que faz com que a gente precise cada dia mais, cada vez mais coisas, e cada vez a gente se torna mais dependente das coisas que a gente tem. Quanto mais a gente tem, mais a gente precisa. Basta você ver uma certa classe de pessoas que têm muito poder. Você diz assim, o cara tem milhões na conta dele. Por que essa ansiedade de buscar cada vez mais? Por que essa necessidade de ter cada vez mais? Não há limite. A dependência que o mundo cria nas pessoas é infinita. A ganância, ela se torna... Não há mais referências. Mas o mundo é assim. E quando você encontra Jesus, isso tudo muda. Você encontra paz. E quando encontra paz, essas coisas não têm mais poder sobre a gente. Mateus 6, 19, 21 diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Já está em Jesus ou será que ainda está na necessidade de um carro novo, de uma casa maior, de uma conta absurda no banco, numa segunda, numa terceira casa, em mais empregados para prestar serviços para nós, ou num patrão que nos pague melhor? Ou será que está na busca diária e contínua de um encontro com Jesus, com o Espírito Santo de Deus, para que sob os cuidados dele tenhamos paz? Aonde está o nosso coração? Salmo 91, né?
1:16 é fantástico esse salmo, que diz assim, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Bacana, né? Esse salmo é maravilhoso. E assim, ele mostra o que é andar com Deus, né? O que é estar com Ele. Queremos o melhor? É que a gente tem que começar a separar assim, o que é do mundo e do que é espiritual, né? Do que é nosso corpo e do que é nossa alma. Nós vivemos, é a nossa alma que vive. Ela está neste corpo por um período curto de tempo. Mas esse corpo vai se acabar. E o que permanece é a nossa alma. E aí, onde está a nossa alma? Será que está aí, conforme esse salvo, ou será que a gente está na mão do inimigo? É simples assim. Bem-vindo, Ivan. Boa noite para ti também. Acho que assim, a gente precisa acordar, né? Apesar de todos os óbices que nos são colocados por esse mundo, de todas as armadilhas, todas as tentações, para o fato de que sem Deus nada somos. Nada somos sem Deus. Só que o mundo não quer nos mostrar isso de jeito nenhum. O mundo quer nos mostrar que nós somos o carro novo que a gente tem. Ele quer nos mostrar que nós somos a roupa que a gente veste. Ele quer nos mostrar o quanto somos bonitos, fortes, elegantes. De que vale isso quando falecermos? Absolutamente nada, né? Sem esse corpo, que sobra a nossa alma, né? Nada vamos levar conosco, absolutamente nada. E nosso caminho está definido. Céu ou inferno. Luz ou escuridão. Visão ou cegueira. Então, eu acho que assim, ó, a minha agonia quando eu converso com as pessoas assim é essa, né? Como andamos na escuridão, como somos cegos, meu Deus, como o mundo nos envolveu de tal forma que a gente não enxerga mais. A gente não enxerga mais a coisa que é realmente relevante na nossa vida, que é essa. E voltando ao texto então, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ele, lançando a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, será que temos fé suficiente para clamar a Deus e receber o nosso milagre? Como fez Bartimeu, será que nós temos essa fé em nós? Mateus 7, de 7 a 11 diz assim, Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, está falando de Jesus, né? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens
aos que lhe pedirem? Ora, se Jesus disse isso para a gente, é verdade. Então, será que nós estamos batendo, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, e abrir, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. Então, qual é a decisão que nós vamos tomar a partir de tudo isso que a gente, dessa reflexão que a gente está vendo? Valmor, boa noite, Valmor. Sim, Deus é fiel. Realmente. Aliás, é o único fiel que existe, né? É o único fiel que existe. Então, mediante essa reflexão, que decisão nós vamos tomar? Me parece que assim, para que a gente se livre dessa cegueira espiritual, precisamos buscar, como diz esse texto que a gente acabou de ler, né? Esse versículo que nós lemos agora, nós temos que buscar, né? Nós precisamos dedicar um tempo todos os dias, não só de vez em quando, todos os dias, não esporadicamente, para buscar a Deus. Buscar a Deus. Que outro caminho nós temos senão esse? Buscar a Deus, né? E minha sugestão é que assim, a gente passe pelo menos 1 hora por dia em oração. Pelo menos 1 hora por dia. Ora, o dia tem 24 horas. Né? Talvez a gente passe 8 horas por dia trabalhando. Mais 8 dormindo, mais 8. Talvez essas 8 a gente possa dedicar 1 hora para Deus, para a coisa mais relevante da nossa vida. Já que a gente pode dedicar 8 horas ao que é irrelevante, será que a gente não pode dedicar 1 hora ao que é relevante? Eu acredito que sim, eu acho que a gente deve fazê-lo. Né? Fazendo o quê? Nesse período, conversando com Deus. Né? Sabendo que o Espírito Santo está com a gente o tempo todo. Né? Então, por que a gente o despreza? Já que ele está conosco, vamos conversar com ele. E aí vai acontecer uma coisa assim, que é bem estranha no começo. Né? Quando a gente começa, assim, a gente se acha meio, tipo assim, meu Deus, com quem eu estou conversando? Né? A gente se sente um pouco idiota, assim, verdade. No começo é bem estranho isso, né? Mas eu garanto assim, ó, à medida que você vai conversando com o Espírito Santo, você começa a perceber que alguma coisa começa a acontecer. Né? E à medida que você vai conversando, você vai percebendo assim, que o Espírito Santo começa a te mostrar tudo que você fez na tua vida, começa a repensar, você começa a ver, você começa a perceber coisas que você fez de errado, que você nem lembrava mais, e você começa a se arrepender. Né? Você então começa a tomar consciência do que é a tua vida. Você começa a tomar consciência do que é a tua alma, de fato. Você começa a tomar consciência de que você é um ser espiritual e não um ser material. Você começa a perceber uma outra dimensão. E você começa a perceber que eu preciso realmente andar no caminho da minha salvação. Né? E à medida que você vai tomando essa consciência, daqui a pouco você vai querer estar fazendo isso. No começo é meio assim, eu me obrigo a fazer isso. De fato, é assim, eu estou meio obrigado a fazer. Mas à medida que você vai fazendo e que você vai criando uma certa intimidade, aquilo começa a ficar muito bom. Daqui a pouco você já não consegue mais ficar sem. Aí começa a ficar interessante. Daqui a pouco você vai querer ser batizado nas águas, daqui a pouco você vai ser batizado pelo fogo, pelo Espírito Santo. Daqui a pouco, assim, tudo começa a mudar na tua mente. Tudo começa a mudar. Né? A paz começa a reinar dentro de ti. As coisas que te aborreciam já não te aborrecem mais. As coisas pelo qual antes você queria lutar pelo teu braço, você diz assim, não. Eu vou fazer uma entrevista de emprego. Você ficava horas decorando o que tem que falar, como é que eu vou falar, fazer, você ficava ansioso. Estava lá na entrevista, a mão suando, né, porque tudo era físico. Daqui a pouco vai ser diferente, você vai botar aquela entrevista em oração. Vai chegar numa hora, você vai ter certeza de que aquilo vai estar tudo perfeito, de que aquela porta foi Deus que te abriu, você vai lá com a maior tranquilidade. A qualidade daquela entrevista até em função disso já vai ser outra. E você vai ter sucesso. Por quê? Porque você vai estar caminhando com Deus, que é completamente diferente.
Entrevista é só uma referência, né? Tudo na vida é assim. Tudo que você vai fazer, você vai descobrir que Deus vai dar para ti. Ele vai te encaminhar, ele vai botar em teu coração a vontade de fazer uma coisa ou outra não vai mais ser você. Ele vai te encaminhar, ele vai te guardar, ele vai te usar e você vai cada vez ter mais tranquilidade naquilo que você faz e assim as coisas vão começar a acontecer como por milagre. Você diz, eu não esperava por isso e aconteceu, que bacana. E aí você vai começar a glorificar, né? Porque os milagres vêm exatamente para isso, né? Para que você tome consciência de Deus, comece a compreender que Ele existe e comece a glorificá-lo. Porque tudo é para a glória dele. Muito bem, então. Por hoje, tá de bom tamanho, né? 1 hora, todos os dias, conversando com Deus. Perfeito? Então, eu peço que a mão poderosa de Deus esteja sobre nós, nos abençoando, nos guiando, nos dando direção, para que a cada dia a gente esteja mais alinhado nesse caminho que nos leve ao céu. E possamos, sim, ver os milagres acontecendo na nossa vida. Amém? E o pedido final é que se você gostou, você deixa teu joinha ali, clicar no joinha, porque isso vai ajudando o canal, compartilha com mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a isso, para que a gente vá cada vez criando mais consciência na mente das pessoas sobre essa necessidade. Então compartilha. E se você não estiver inscrito no canal ainda, aperta ali o compartilhar, o inscrever-se, porque é gratuito e ajuda o canal a crescer. Ok? Então, muito obrigado. Eu desejo um ótimo final de dia para ti e amanhã às 19 horas estaremos aqui novamente para mais uma reflexão. Fica com Deus.